Nesse vídeo eu vou te falar 5 ações que eu não investiria e também vou te dar 5 opções de estudo que eu julgo que são melhores aqui para longo prazo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e também deixa o like, lembra de dar o like no vídeo que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Então a ideia é falar rapidamente da empresa que eu não investiria e também trazer a empresa que eu acho que é estudável, que eu acho que é investível dentro do mesmo setor, uma escolha que eu julgo que é melhor para longo prazo. Não coloquei nenhuma ordem aqui, talvez esteja da menos polêmica para mais polêmica, que vai ficar mais pro fim do vídeo. E eu simplesmente filtrei empresas que estão no Ibovespa. Então são empresas grandes que possivelmente estão na carteira de muitos investidores. Se eu falar aqui que eu não gosto da empresa, não quer dizer que você tenha que vender a empresa, tá? Não é recomendação de investimento. Eu vou falar muito aqui em relação ao meu perfil, o que eu enxergo e o que eu procuro em empresas em geração de valor que eu acredito que fazem sentido para longo prazo. Então possivelmente pode ser que alguma dessas aqui faça sentido para você, mas para mim nenhuma dessas 5 que eu vou falar aqui no vídeo de hoje fazem sentido para mim. A primeira empresa é a Azul, uma empresa do setor de transporte aéreo, vale aqui cerca de 4 bilhões de reais. E o problema da Azul não é nem o setor, eu acho que todo investidor já ouviu que o setor de aviação é um setor muito difícil de ganhar dinheiro no longo prazo. Isso é verdade, porque as empresas não controlam o custo delas, então o custo, além de ser em dólar, porque os combustíveis, principalmente, que são o principal custo dessas empresas, é negociado em dólar, né, o petróleo, etc. Então elas não controlam. Então vejam aqui, por exemplo, a Azul, como ela saltou, tinha um custo de quase 6 bi em 2017 e hoje o custo dela está beirando 14 bilhões de reais. Mas é um setor muito regulado, as empresas precisam fazer um investimento gigantesco para poder comprar ou até mesmo alugar ali os aviões para poder fazer ali o trabalho delas, né, de transporte. Então precisa de muito capital, é um setor de baixas margens, então vejam como a margem operacional da Azul, mesmo no ano bom ali, 2017, 2018, que não tinha nenhuma crise, ela tinha uma margem operacional de 11,6%, então depois da margem operacional ainda tinha despesa com a dívida, que é muito difícil da empresa conseguir rodar num lucro nesse setor, quando a gente pensa em Brasil. Receita real, custo em dólar e dívida com custo muito alto, diferente de um país de primeiro mundo. Então quando a gente olha aqui o lucro líquido da Azul, então ela deu lucro ali em 2017 e 2018, mas desde então, mesmo em 2019, ela já estava dando prejuízo. E depois da crise ali, ela vem dando prejuízo e até o momento não se recuperou. Um outro problema que eu enxergo aqui é um problema de dívida. Então, como ela precisa investir demais, é uma empresa que tem um balanço muito pesado. Então, uma alavancagem aqui de quase 5 vezes no terceiro trimestre de 23, possivelmente vai melhorar um pouquinho no quarto, mas mesmo assim é uma empresa muito endividada. Mesmo que você ajuste aqui, tirando os aluguéis dos aviões, continua sendo um setor que não deveria se endividar tanto, mas não tem opção, porque as aeronaves são muito caras, né? Então, assim, é um setor que precisa de dinheiro e muitas vezes não controla sua demanda. A gente está num país também que não tem um crescimento nesse setor forte, pujante para longo prazo, é muito estabilidade. Então, basta a gente ter uma pequena crise, a gente consegue ver aqui em 2016 aqui que o setor ficou quase estagnado, 2015, 16, deve ter tido aqui um crescimento que foi basicamente repasse de inflação. Então, assim, não é um setor pujante, tá? Mesmo assim, o problema, como eu falo para vocês, não é nunca o setor. Muitas vezes é a região, a forma como as empresas tocam o negócio, o governo daquela região que acaba dificultando ou facilitando algum setor. Por isso que, obrigatoriamente aqui, eu estou escolhendo opções dentro do mesmo setor, tá? E dentro do mesmo setor da Azul, que eu acho que faz sentido, é a Southwest Airlines. É uma empresa negociada lá nos Estados Unidos, uma das maiores empresas do setor de aviação dos Estados Unidos. E um dos problemas aqui ela já não tem, ou seja, o custo é em dólar e a receita é em dólar. Então já fica muito mais fácil para a empresa conseguir crescer, né? Vejam como ela consegue crescer aqui a receita, desconsidera 2020 e 2021, obviamente, por conta ali da crise, ninguém podia viajar, etc. Mas já se recuperou aqui pré-crise, né? E vejam como o lucro bruto da empresa consegue crescer na mesma proporção. Ela tem também uma margem bruta muito mais alta e muito mais estável. A margem bruta da Azul é próxima de 20%, até 30% no máximo. A margem bruta da Southwest aqui, mesmo sendo uma companhia de baixo preço, né? Ela tem uma margem bruta de 64%, então sobra muito mais para ela conseguir ter despesa financeira. Os juros nos Estados Unidos é muito mais barato de você manter. Então é uma empresa que consegue ser lucrativa mesmo no setor teoricamente ruim. Então ela vinha ali sendo lucrativa até 2017, 2019, teve a crise e ela vem se recuperando. Uma recuperação lenta, assim, o setor todo sofreu muito, mas é uma opção bem melhor na minha visão para longo prazo, tá? E mesmo quando a gente olha aqui o balance sheet, né, a dívida líquida dela é somente 2 bilhões aí, então possivelmente uma vez, duas vezes EBITDA no máximo a dívida dela, vamos ver aqui o EBITDA, né? Praticamente uma vez, dívida líquida uma vez EBITDA, então muito mais tranquila do ponto de vista de balanço do que
a Azul. Então, se você quiser estudar uma companhia aérea, eu recomendo que você estude essa daqui. Não compre, tá, pessoal? Estude porque talvez não faça sentido para o seu perfil. Outra empresa que eu não teria é a Alpargatas, uma empresa do setor de calçados, dona da marca Havaianas. Também aqui tem uma certa internacionalização, mas vende muito aqui no Brasil. Vale aqui cerca de 6,5 bilhões de reais de valor de mercado. Por que eu não teria Alpargatas? Principalmente porque ela tem dois grandes problemas na minha visão. O primeiro é que a empresa não tem conseguido crescer. Então, se a gente olha aqui a receita líquida dela, desde 2015 ela tem o mesmo patamar de receita, mesmo tentando internacionalizar. Isso porque ela vende um produto que, se a gente parar para pensar, ele já é um produto penetrado. Então as pessoas, elas têm ali um par de chinelos, dois par de chinelos, elas não vão comprar mais 5, né? E seria uma forma de a Alpargatas aqui crescer, dobrar, triplicar a receita dela. Então já é um setor muito penetrado aqui no Brasil. Ela conseguiu crescer e ter uma marca forte no mercado internacional, algo que é muito difícil de fazer quando você é uma empresa latino-americana, principalmente brasileira, né? As empresas brasileiras dificilmente saem aqui do Brasil, então isso daí foi muito bom, impulsionou o resultado dela, mas ela fez maus investimentos nos Estados Unidos e fora do Brasil nos últimos anos e tem tido bastante dificuldade, tem tido resultados muito ruins lá, principalmente ali pós 2020, mas agora 2023 foi quando ela teve realmente um resultado muito ruim, inclusive fez uma baixa para impairment ali, baixando o valor de um desses investimentos nos Estados Unidos. Então, assim, é uma empresa que não sai do lugar do ponto de vista de receita, o lucro dela também já não era uma empresa altamente lucrativa, né? Mesmo quando a gente olha aqui 2013, 15, não saiu do lugar, então agora que tá mais difícil mesmo. Então, o lucro líquido caiu bastante. Mesmo quando a gente desconsidera esse efeito que não é caixa, né? Quando a gente olha aqui um indicador que seja caixa, vamos pegar aqui o EBITDA para vocês terem uma ideia. Cadê o EBITDA? Que fica aqui nesse site, né? Então, quando a gente olha aqui o EBITDA, por exemplo, mesmo o EBITDA não saía mesmo muito do lugar ali desde 2015. Então, assim, é uma empresa numa situação difícil. Ela também não tem, assim, um conforto muito grande do ponto de vista de dívida, né? Então, quando a gente olha a dívida líquida dela, hoje ela tem uma dívida líquida de uns 500 milhões, né? Quase 600 milhões. E o fluxo de caixa operacional dela é metade disso. Então, assim, como o EBITDA dela tá bagunçado, a gente poderia olhar o FCO como uma proxy. Ela tá com 2 vezes dívida líquida EBITDA num setor que ela não consegue crescer. Então, assim, é complicado. Não é, assim, uma empresa que eu gostaria, né? E o segundo problema que eu comentei, né? Então, o primeiro problema são os fundamentos, dificuldade de venda, tudo que eu comentei até agora. O segundo problema é que ela é uma empresa praticamente uma marca só. Então, a maior parte do resultado dela vem da Havaianas. Então, ela não tem muita diversificação, um risco muito grande atrelado a essa marca. É uma marca muito forte, não deixa de não... isso não seria um grande problema, mas você não teria diversificação em setores, em segmentos, em classes de renda diferentes. Então, quando você está investindo numa empresa de marcas, o ideal é que você tenha pelo menos 2, 3, 4, 5 marcas ali para você conseguir alcançar um público maior e também você reduzir o risco de uma dessas marcas, porque se algo acontecer muito ruim com a imagem dessa marca, você perde tudo. É o caso aqui da Alpargatas. Já a minha segunda opção, que é a Arezzo, é uma casa de marcas. Então, tem vários conteúdos da Arezzo aqui no canal. É uma empresa que tem várias marcas, atinge vários públicos, masculino, feminino, pessoas com uma idade um pouco mais avançada, jovens, crianças até, classe A, B, C. Então, é uma empresa muito mais diversificada. Então, esse segundo ponto aqui, na minha visão, já é um case muito melhor. E diferente da Alpargatas, né? Pode ver aqui que elas valem praticamente a mesma coisa, 6,5 bilhões de reais. Ela tem muito mais crescimento do que a Alpargatas e tem muito mais chão para crescer na minha visão. Então a receita líquida da Arezzo vem crescendo bastante nos últimos anos, acompanhada de lucratividade, então é uma empresa lucrativa, a dívida não está pesando, então os fundamentos são bem positivos e ela tem muito chão ainda para crescer. Todas essas marcas dela têm crescido demais e ela tem como penetrar ali e ganhar market share na maioria delas. Tirando os calçados femininos, que realmente a Arezzo já é uma das maiores do setor, a parte de calçados masculinos, roupas para as crianças, vestuário também para adolescentes, para mulheres, para adultos. Toda essa parte ainda ela tem muito a crescer. Tirando calçados femininos ali, todo o resto ela ainda pode crescer demais. E aí também tem a fusão com a Soma, que vai alavancar bastante os resultados. Então é uma opção, na minha visão, bem melhor e bem menos arriscada para longo prazo do que a Alpargatas. Bom, a terceira empresa que eu não teria é a Magazine Luiza. A gente começa talvez aqui a ficar um pouquinho polêmico, mas a Magazine Luiza é uma empresa varejista que vende ali muito no setor eletrodoméstico, né? Então acho que todo mundo conhece a Magalu, um grande player também do e-commerce brasileiro, valendo aí cerca de 3,8 bilhões de reais, tá? Por que que eu não investiria na Magazine Luiza, tá? Não é por conta do setor, então por conta disso, inclusive, que eu coloquei como regra que trazer uma empresa do mesmo setor que eu investiria, que eu estudaria, pelo menos consideraria investir.
A Magazine Luiza conseguiu crescer bastante entre 2016 até 2022 ali, o crescimento estagnou entre 2022 e 2023, porque o cenário inverteu completamente. Então é uma empresa que, não vou dizer que sofreu muito, mas tinha muita precificação de crescimento para ela e ela parou de crescer. E quando a empresa de crescimento para de crescer, o mercado não perdoa, então as ações caíram aí cerca de 60%, 70%. Além disso, é uma empresa que tá no Brasil, então o custo de dívida dela é muito alto e ela precisa de muito capital, né? Não só para a parte de logística dela, que ela quer ser um player de logística, então ela quer ter os armazéns, ela quer ter os caminhões, ela quer ter a entrega mais rápida. Tudo isso demanda muito dinheiro, então se a gente olhar aqui o CAPEX dela nos últimos anos, né? Então ela vem colocando dinheiro ali, né? 500 milhões, 500, 1 bilhão, teve aquisição também da Kabum, então ela jorrou bilhões aqui de investimentos nos últimos anos, sendo que a gente está no Brasil, então o juro subiu, a empresa está sofrendo bastante com o fluxo de caixa financeiro dela, né? A parte de resultado financeiro é o que está pesando e a empresa está dando prejuízo por conta disso, né? Então essa história sobre a Magalu acho que não é novidade para ninguém, mas quando os juros começarem a cair, como já tem caído, a tendência é que ela volte a ter lucro e o resultado financeiro pare de pesar. Isso significa que ela vai virar uma boa opção para mim? Mesmo assim não, porque mesmo com os juros caindo, ela continua tendo uma desvantagem gigantesca em relação a players internacionais. Então, quando a gente olha Amazon, Mercado Livre e Alibaba, todas essas outras 3 opções têm mais acesso a capital e acesso a um capital muito mais barato. Então, a Amazon tem acesso a empréstimos com juros de, sei lá, 6% ao ano, enquanto que a Magazine Luiza vai ter acesso a empréstimos aí bem menores. Então, a Amazon tem acesso a muito mais capital e a Magazine Luiza tem acesso a menos dinheiro, e pagando muito mais caro por isso. Então, pagando ali, sei lá, 10% ao ano, 11% ao ano. Então, assim, é uma disputa muito difícil da Magazine Luiza conseguir ganhar. E, ao meu ver, outros players do mercado já conseguiram alcançar ela e um desses players, que é o que eu mais gosto, conseguiu já até ultrapassar. Então, já falando da minha opção aqui, que eu estudaria no lugar da Magazine Luiza, consideraria comprar, é o Mercado Livre. Então, o Mercado Livre é um player também do setor de varejo. Hoje ele vale aqui 77 bilhões de dólares. A diferença é que ele atua não só no Brasil, mas na América Latina quase que completa, né? Argentina principalmente. Mas é um player que já tem a diversificação fora do Brasil, que também é uma vantagem sobre a Magazine Luiza, porque quando a gente tem crises e o Brasil tem crise com mais frequência do que tempos bons, então é interessante que você tenha essa diversificação. E é um player que tem conseguido crescer demais. Então a receita dele cresceu demais. Aqui no Brasil, no quarto trimestre, a receita cresceu 40%, para vocês terem ideia. Então a Magazine Luiza não deve conseguir crescer nem a 2 dígitos, quem dirá 40%. Então ele já está conseguindo tomar mercado, ele já está conseguindo ter muito mais clientes, está conseguindo ter muito mais sellers no 3P, que é uma vantagem que quando você conquista quando você conquista no mercado, é muito difícil que um outro player, um segundo, um terceiro colocado, consigam tirar isso de você. Sem contar que a Magalu vai ter que competir com a Amazon, vai ter que competir com a Alibaba, players asiáticos representados aqui pelo Alibaba. Então a vida da Magalu não vai ser difícil, enquanto que, na minha visão, o Meli já está aqui quase que com o case ganho, digamos assim, né? Então é uma empresa já lucrativa, já dá aqui uma margem bruta bem legal, também dá lucro líquido, então é uma empresa que já é lucrativa até na linha final, e ela tem muito menos dívida, muito menos preocupação com dívida, né? Tem muito mais acesso ao capital, é listada nos Estados Unidos, então ela consegue fazer, por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, as ações dela, estão, não vou dizer máximas históricas, né? Mas estão quase em máxima histórica, então ela pode fazer uma emissão de 10%, pegar 7 bilhões de dólares, quando você converte para o real, já fica mais de 30 bilhões de reais, e investir tudo num ano só, algo que a Magazine Luiza jamais teria acesso de fazer. Então, assim, na minha visão, não é nem que a Magazine Luiza é ruim. É uma empresa legal, uma empresa que vem fazendo um bom trabalho, mas ela deu o azar de estar competindo com empresas que são muito melhores. E mais uma polêmica agora, eu não investiria no Bradesco, mesmo depois dessa queda. A gente tem vídeo recente falando os motivos do porquê a gente prefere, por exemplo, Itaú no lugar de Bradesco. Apesar do Bradesco ser, sim, um banco historicamente bem tocado, vamos considerar os últimos 2 anos, mas é uma empresa ainda lucrativa, que gera caixa, que paga bons dividendos. Então não é uma empresa ruim, não é daquelas empresas, né? Eu tentei trazer aqui, não empresas ruins, né, que estão dando prejuízo, que obviamente o ideal é você não investir, mas tentei trazer empresas que muitos consideram investir e o porquê que eu não investiria nelas, tá? Então o problema do Bradesco, para quem assistiu aquele meu vídeo falando os 5 pontos pelos quais eu prefiro o Itaú do que o Bradesco, não precisaria repetir todos aqui, mas basicamente é um banco que ele, em todos os indicadores, ele é pior tocado do que o Itaú, tá? Então eu trouxe o Itaú para comparação, então tem mais inadimplência do que o Itaú,
tem menos conservadorismo ali em como ele cresce o crédito, a carteira de crédito é pior, a rentabilidade é pior. Então, assim, é um banco que se mexe menos recentemente, né? Por essa troca de CEO, parece que finalmente eles vão começar a se mexer mais, mas é um banco também que está sendo muito mais atacado pelas fintechs. Então, no meu ver, o Bradesco ele tem mais risco do que o Itaú, por exemplo, e menos rentabilidade. Então, assim, é uma decisão de risco-retorno para longo prazo que não fazia sentido. Quando a gente olha alguns números aqui, vocês vão ver que eles estão praticamente estagnados nos últimos, talvez, 10 anos. Então, em 2015, deu 17 bi de lucro, em 2023 fechou com 15. Então, fechou no mesmo patamar de lucro de 2014, literalmente aqui 10 anos atrás. Então, é um banco que é bom, assim como eu falei da Magazine Luiza, mas tem outros muito melhores, na minha visão, para longo prazo, tá? E uma opção diferente que eu vou trazer para vocês hoje, não só o Itaú, que seria uma opção, digamos, no lugar aqui de Bradesco. Eu, no lugar de Bradesco, hoje prefiro o Banco ABC, tá? Tem um vídeo de análise completa do Banco ABC, modéstia à parte, talvez a melhor análise do Banco ABC que vocês vão encontrar no YouTube, então digita aí, já investe ABCB4 que você deve encontrar. É um banco que não é bem um banco igual o banco múltiplo como o Bradesco, então ele é um banco bem menor, vale hoje 5,4 bilhões de reais, é um banco focado principalmente no atendimento de empresas, então ele foca muito mais em pessoa jurídica, né? Você não vai no Banco ABC ali, não vai ter uma agência do Banco ABC para você tirar seu dinheiro, sacar seu dinheiro, esse tipo de coisa. Então é um banco muito mais focado ali em pessoa jurídica, e ele é um banco que, historicamente, ele é até barato, tá? Então se você vê o PL do Bradesco, possivelmente esteja até maior do que o do ABCB, eu não vi, confesso que eu não vi antes de entrar aqui, mas o Bradesco negocia com prêmio em relação ao ABC por conta da governança do ABC e também da liquidez do ABC. Mas quando a gente olha aqui a rentabilidade, é um banco bem rentável, né? Então tá rodando ali com ROI de 15, 14, vai chegar a 16 quando a gente olha o ROI ajustado, né? Que é o ROCE, né? O ajustado já tá próximo de 16%, então é mais rentável que o Bradesco e é um banco que tem crescimento. Então vejo como a receita cresce. Eu vou tirar as despesas aqui e vou tirar o patrimônio, vou deixar só a receita. Vejam como as receitas estão crescendo e vejam também como o lucro líquido está crescendo, né? Teve 2020 que foram as provisões que atrapalharam, mas é um banco que consegue crescer bem aí o seu lucro historicamente, tá? A PDD dele está controlada, é um banco que, tirando ali o evento específico da Americanas, ele tem uma inadimplência abaixo de 1%, porque ele trabalha com grandes empresas, né? Empresas de grande porte, com faturamento acima de 4 bilhões de reais, com as melhores notas de crédito. Então não tem por que esse banco aqui ter inadimplência. Então é um banco, na minha visão, em relação ao Bradesco, que tem mais crescimento e menos risco, pelo menos na carteira, tá? O problema aqui do ABC é uma diversificação menor, então ele é muito focado em empresas, não tem pessoa física praticamente. Então, se a gente tiver um problema específico que atinge o crédito para empresas, o ABC vai sofrer mais do que o Bradesco. Mas, sinceramente, no Brasil, toda vez que a gente teve crise de créditos, pelo menos essas mais difíceis, quem sofre mais é a pessoa física, né? As empresas, principalmente as empresas e os grupos que trabalham com a ABC, são as melhores empresas do Brasil, as melhores do ponto de vista de boas pagadoras. Então, quando a gente vê que o Bradesco está com uma inadimplência de 6% da pessoa física, a gente vê que, apesar da concentração do ABC em empresas, isso é benéfico para ele, porque ele está concentrado em bons pagadores. Então, na minha visão, é uma forma de você investir num banco com mais rentabilidade e menos risco. Então, também, assim como o Itaú, vejo que hoje, no comparativo, o ABC é uma opção melhor do que o Bradesco. E por último, talvez a maior polêmica aqui do vídeo é a Ambev, tá? Eu não investiria na Ambev hoje. Possivelmente investiria na Ambev no passado, talvez 15, 20 anos atrás eu possivelmente investiria na Ambev, mas hoje eu não invisto, tá? A Ambev também é uma empresa que dispensa apresentações, dona da Skol, dona da Brahma, várias outras marcas de cervejas e bebidas aqui no Brasil. É um colosso que vale aí 200 bilhões de reais. É uma empresa boa também, então é uma empresa lucrativa, assim como eu falei do Bradesco agora há pouco, da Magazine Luiza. Então, quando a gente olha aqui, é uma empresa que tem sim uma lucratividade, ela cresce o lucro, ela tem rentabilidade, ela tem ali altas margens no negócio dela, muita vantagem competitiva, então a receita que ela consegue crescer e repassar preço nos produtos dela. Mas o problema, na minha visão aqui da Ambev, é que ela não tem conseguido crescer nos últimos anos de uma forma relevante o volume, e a gente fez um vídeo aqui no canal mostrando como os volumes estão estagnados nos últimos 10 anos para a Ambev, ao mesmo tempo que ela simplesmente nos últimos anos tem repassado preço, né? Então o custo sobe, então o preço de tudo, o custo dos produtos que ela fabrica, né? As cervejas principalmente, o custo subiu bastante, então vejo como o custo saiu de 2013 de 11 bi
400 para quase 40 bi, então multiplicou por 4 aqui os custos nos últimos 10 anos. Então ela basicamente nos últimos 10 anos tem repassado. O custo sobe, ela repassa para o consumidor. O custo sobe, ela repassa para o consumidor. Então ela simplesmente está repassando a inflação e não está gerando valor acima da inflação. Esse site aqui ele é legal porque a gente consegue ver inclusive o valor deflacionado pelo IPCA, que nem seria a inflação ideal para usar na Ambev, mas já dá uma ideia para a gente. Então quando a gente pega o lucro líquido da Ambev deflacionado, vocês vão ver que lá em 2013 ela dava o equivalente a 4 bilhões de reais de lucro e ela vem perdendo, né? Mesmo conseguindo repassar, né? Mesmo repassando como ela tem repassado, como ela está vendendo menos, como ela perdeu o market share, como ela perdeu um pouquinho de margem também, ela hoje dá menos lucro equivalente, né? Quando a gente ajusta pela inflação, do que 10 anos atrás. Então é uma empresa que, na minha visão, não fez nenhum sentido você investir nos últimos 10 anos. Então você teve, quando a gente pega a cotação, dá até para ver aqui, né? Quando a gente pega a cotação da empresa, vocês vão ver que nos últimos 10 anos aí, você não teria ganho nada praticamente. Então, mesmo reinvestindo os dividendos, você ganhou 10%. Isso aqui, um ano de inflação no Brasil é 10%. Então, você perdeu tempo e dinheiro. E considerando dividendos, então, é uma empresa que também não é boa pagadora de dividendos quando a gente pensa no yield. Então, assim, na minha visão, não faz sentido hoje, na minha carteira, investir em Ambev. Então eu prefiro, né, já que é pra gente manter a regra aqui de manter no mesmo setor, eu prefiro a Monster Beverage, que é uma empresa listada no mercado americano. A dona ali dos energéticos Monster, mas também tem outras bebidas que ela faz. E diferente da Ambev, é uma empresa que tem bastante crescimento. Então ela é uma das líderes de mercado no mercado americano, mas ela tem muito a crescer na América Latina, tem muito a crescer na Europa, tem muito a crescer também na Ásia, que ela mal começou a crescer. Então vejam como a receita da Monster também cresce, assim como a da Ambev estava crescendo, talvez num ritmo mais forte, porque é uma empresa mais de crescimento mesmo. Porém, o lucro bruto cresce atrás, então assim, é uma empresa que teve uma melhor, conseguiu também ali repassar custos, mas vejam como que o lucro líquido cresceu também, né? Se a gente pegar aqui, ó, deixa eu pegar o lucro líquido. Vejam como o lucro líquido cresceu, então diferente ali da Ambev, mesmo que a gente ajustasse aqui pela inflação, com certeza a inflação lá nos Estados Unidos não superou o crescimento de lucro em 10 anos aqui da Monster, né? Que ela saiu de um lucro líquido de 480 milhões para 1,6 bi. Então multiplicou aqui praticamente por 4 vezes o lucro dela nos últimos 10 anos. E a inflação nos últimos 10 anos nos Estados Unidos não foi 4 vezes, né? Nem no Brasil foi 4 vezes, então muito menos nos Estados Unidos. Então, assim, é uma empresa que consegue também crescer o lucro por ação, uma empresa que não está tão endividada. O crescimento está desacelerando, é verdade. Então, ela chegou a crescer 20% em 2021, comparado com 2020, que ela estava crescendo ali 10%. Então, é uma empresa que está caminhando para a maturidade. Isso aqui pode ser até legal, né? Então, se você pensa numa empresa mais parecida com a Ambev, é uma empresa um pouco mais madura, com um crescimento abaixo, né? 8%, 7% ao ano. É uma empresa mais madura do que uma empresa que cresce 15%, 14% ao ano. Então, possivelmente começa a fazer recompra, pagar mais dividendo. Então é uma empresa, na minha visão, que tem muito mais oportunidade de crescer e tem um produto que, na minha visão, ainda é um produto que é melhor, num mercado melhor do que o mercado de cervejas da Ambev, né? E a Ambev tem dificuldade de sair do Brasil porque a controladora dela meio que não deixa. Então, assim, ela tá meio que travada ali no Brasil e tá meio que refém e simplesmente repassando a inflação nos últimos anos. E só para mostrar para vocês, em 2013 o lucro da Ambev era 11,3 bilhões e em 2023 fechou com 14,9 bi. Então não multiplicou nem por 2 vezes, quem dirá 4, que foi o que a Monster fez, numa economia que tem bem menos inflação do que a nossa. Então, ajustado pela inflação, a gente viu que a Ambev não saiu do lugar e comparado à Monster ficou ainda mais para trás, né? Por isso que quando a gente olha aqui o resultado das ações da Monster, vamos ver se a gente consegue ver 10 anos. Não deixa ver 10 anos, mas deixa ver 5 anos, né? Então, nos últimos 5 anos, saiu de 32 dólares para 58, e quando a gente olha aqui no máximo, deu um retorno aí de 470 mil%. Vamos tentar pegar 10 anos, né? 2013 aqui, sei lá, saiu de 10 para 58. Então, multiplicou por 6 vezes o capital investido, porque é uma empresa que realmente é muito boa e tem bastante crescimento e resultados, assim, muito resilientes, consistentes, altas margens, né? Então, quando a gente olha aqui, margem bruta altíssima, a margem operacional também muito boa. Então, assim, é uma empresa bem interessante para você ter no seu radar. Então, essas são as 5 empresas que eu não investiria hoje no Brasil e trouxe 5 opções para você estudar no lugar. Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda, se alguma delas você investiria, se realmente você não investiria em nenhuma dessas que eu trouxe.
E se você gostou também das sugestões, eu respondo todo mundo aqui nos comentários. Lembra de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e também deixa o like que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.